Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer para algumas pessoas que estão dando uma força, que estão se inscrevendo aqui no canal. Meus sinceros, muito obrigado pela força, pela consideração. E aproveitar também nesse começo, pedir que, caso você não seja inscrito, se puder, se inscreva aqui no canal, dá uma força para que nós possamos crescer mais e mais. Está bom? Vamos lá, porque nós vamos conversar hoje a respeito dessa questão que está acontecendo lá na região do Pantanal, aqueles incêndios, e também em parte da Amazônia. Já tinha acontecido isso, se eu não me engano, no ano passado. Eu tinha feito um vídeo a respeito. Foi a ocasião quando teve aquela sujeita lá, aquela tal de Greta do caramba, lá, a tal que disse que destruíram a tal da infância dela. Um incêndio, ele é uma ocorrência totalmente fora de controle, uma ocorrência que geralmente ganha muitas proporções, muito violenta, causa destruição, causa estragos e coloca fim em vidas, tanto vidas humanas quanto vidas de animais, como no caso que está acontecendo lá na região ali do Pantanal. Um incêndio, ele é capaz, porque como ele não tem controle nenhum e ele é uma força letal muito destrutiva, ele é capaz inclusive de pôr abaixo grandes estruturas. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, um galpão, qualquer uma estrutura grande, uma torre, ele é capaz de destruir, porque ele possui de fato uma força destrutiva impressionante. Na minha opinião, um incêndio, ele só perde em termos de destruição para um terremoto. E tem que ser um terremoto grande, aqueles de magnitude 5, 6, 7, porque esses também causam uma destruição assim avassaladora, incrível. Para quem já viu o que é que um incêndio ele é capaz de destruir, o que é que ele é capaz de provocar, é realmente impressionante. E a pessoa ou animais, quando morrem devido ao incêndio, ela morre porque as queimaduras são gravíssimas, segundo grau gravíssima, terceiro grau praticamente aniquilou a vida. A pessoa às vezes morre porque também ela inala, a depender do que está sendo queimado, gases tóxicos, potencialmente tóxicos. Respirar aquilo é fatal, mesmo se ela não vier a ser atingida diretamente pelas chamas. E também a pessoa morre porque às vezes respira aquela fumaça. Aquela fumaça é sentença de morte para o pulmão nosso, para o nosso organismo. Respirou aquilo e geralmente o ar em volta onde está acontecendo o incêndio, ele está tão quente, uma temperatura tão avassaladora, e aí junto com a fumaça a pessoa ainda respira aquele ar quente, e isso também leva à morte. Então, de fato, o incêndio ele é altamente destrutivo. E daí você pega um jornal, você vai na internet, você vai na televisão e você vê esses caras por aí, eles praticamente dando a entender que o presidente ele é o culpado direto pelos incêndios que estão acontecendo lá na região do Pantanal.
É uma coisa assim absurda, uma coisa realmente criminosa. Uma coisa é você não gostar do presidente, é você não simpatizar com ele, é você achar que ele não merecia ter se tornado presidente. Enfim, é você realmente não gostar dele. E outra coisa completamente diferente é você quase que atribuir a ele como sendo o responsável, o causador de incêndios. Repito, se você conseguisse um dia ver o tamanho da destruição que um incêndio ele é capaz de provocar, você provavelmente jamais iria, quer dizer, você não, né? As pessoas, esses lagradores do caralho, vagabundos que tem por aí, eles provavelmente não iriam abrir a merda do bico de vagabundo dele para falar um absurdo desse. Ninguém deveria receber essa atribuição, essa responsabilidade de ser o causador de um incêndio, porque ele é uma força realmente destruidora, letal. Só que, em cima disso, existe uma outra questão. É que esses lacradores, enfim, esses merdas, esses vagabundos que coloca essa responsabilidade nas costas do presidente, o que eles não consideram é que em diversas regiões do mundo, em uma época ou em outra, atualmente ou antes ou depois, acontecem incêndios. Por exemplo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, está acontecendo violentos incêndios. E não é a primeira vez. Já aconteceu em outras ocasiões incêndios altamente destrutivos lá na Califórnia. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, ou uns 3 anos atrás, lá em Portugal, aconteceram incêndios em grandes áreas lá, altamente destrutivos. Então, não é só uma coisa que acontece aqui no nosso país. A diferença é que, nesses locais, como no caso da Califórnia, que lá é um estado governado por esquerdalhas, por vagabundos, pelos tais dos lagradores, os incêndios lá não é culpa do governador lá da Califórnia, que é um esquerdalha. O incêndio lá, a culpa de quem é, eu não sei, não é dele. Porque ele é lacrador, ele é esquerdalha, ele é socialista, ele é essa porra toda. Então a culpa não é dele. Agora, aqui no Brasil, segundo esses vagabundos, o culpado pelo que acontece lá no Pantanal, em parte da Amazônia, é Bolsonaro, porque Bolsonaro é de direita. Ele não é porra de lagrador, ele não é porra de esquerdalha, ele não é socialista, ele não é essas merdas, então o culpado é ele. Lá em Portugal, que sempre foi um país que já é de muitas décadas, que é administrado por socialistas, quando aconteceu o incêndio lá, a culpa, sei lá, do pinguim, da formiga, da puta que pariu, não era do governante, do primeiro-ministro de lá, porque era um lacrador, era um porra socialista lá, então o culpado não era ele. Agora, seria bom, seria útil, inclusive, se esses tais desses lacradores, desses vagabundos, que ficam apontando e jogando a responsabilidade na conta do presidente, se eles pudessem fazer 2 coisas. Uma, se eles pudessem ir lá ao vivo para ver a real situação. E 2, se eles pudessem dar ouvidos para pessoas que vivem lá nesses locais. Porque as pessoas que vivem lá nesses locais, eles têm muito a dizer a respeito desses incêndios. E é o que nós vamos fazer exatamente aqui.
nós vamos ouvir, através de um vídeo, o que é que uma pessoa que vive lá, naquela região do Pantanal, o que é que ela tem a dizer a respeito desse assunto relacionado com incêndio. Vamos ver o vídeo, é em torno de 3 minutos. E depois, na volta, vamos conversar um pouco sobre o que ela falou a respeito desse assunto. Eu sou Sônica Lapalo. Hoje eu estou mostrando um pouco do vlog aqui, mostrando, apagando um pouco do fogo que restou aqui. Essa semana o nosso avô, ele queimou a roça dele para limpar, né? Para limpar a roça. Essa é a roça dele. Aqui na nossa aldeia, a aldeia Terrungo, que fica aqui em Mato Grosso, e também aqui pega um pouco da parte da Amazônia. Aí, o que acontece hoje? Aqui eu tô eu ajudando a apagar esse fogo. Por quê? Desse tipo de fogo que acaba se espalhando. Desse tipo de fogo, tá vendo? Espalha o vento, leva para outros lugares. E muitos falam aí, é por conta do governo Bolsonaro. Não é por conta do governo Bolsonaro. Nós, nessa época de ano, a gente faz roça. Todos os homens daqui da aldeia fazem roça para poder plantar mandioca e também plantar outras coisas. E queimar roça faz parte da nossa cultura. É para limpar a roça, porque se não queimar, não tem como limpar, fica meio complicado. Só queimando mesmo. Só que muitas das vezes, um pouco do fogo que resta, como essa, tá vendo? Eu ainda vou apagar essa. Um pouco do fogo que resta, sabe? Pega, o vento leva para outros lugares e acaba pegando fogo. Pois é, muitas aí falam, por conta do governo Bolsonaro e tudo mais. Não sabe nada da nossa realidade, nada. É muito fake news por aí, principalmente a Rede Globo aí, fica passando fake news sobre as queimadas da Amazônia. Nossa, acabou um pouco indo na minha... Muitas das vezes por nossa culpa mesmo, porque a gente tem esse costume de fazer roça. Por quê? Pra quê? Pra gente poder plantar. Tem esse costume de fazer roça. E dessa roça a gente vai plantar alguma coisa, mandioca de preferência, sabe? E às vezes acaba ficando um pouco do fogo. Fogo como essa aqui, tá vendo? E hoje pegou um pouco fogo aqui, por isso que eu vim aqui para poder ajudar a apagar um pouco. E faz parte, gente. Tem muito fake news aí, não acredite. Porque nós, em povos indígenas, principalmente do Alto Xingu, a gente faz roça para poder plantar coisas pra gente comer. O vídeo prestou bem atenção ao que essa índia falou? Prestou atenção à explicação que ela deu? E o presidente também já falou isso, que às vezes o cara usa fogo para limpar ali o terreno, para fazer plantação. Só que como eles não possuem técnica, conhecimento necessário nessa questão de usar corretamente o fogo, perde-se o controle, aquilo se espalha, o vento vai levando e acaba atingindo outras e outras regiões. Mas isso aí é palavra de pessoa que está lá vendo como é que a coisa de fato está acontecendo. E não desses lagrador, vagabundo, esse socialista do caralho que está lá na cobertura de luxo dele, lá tomando a cervejinha ou usando a porra da maconha dele, da cocaína do caralho dele, e depois vai lá para a internet para ficar colocando foto, comentando, chamando o presidente disso, o presidente daquilo e jogando a culpa dele. Porque ir lá no inferno, ver como é que a coisa está acontecendo, isso daí, esses tais desses lagradores do caralho, eles não fazem. É muito mais fácil para eles colocar a culpa no presidente. Agora nós vamos ver um outro vídeo. Por incrível que pareça, talvez vocês não vão acreditar, mas a Rede Globo, por incrível que pareça, teve um cara que trabalha lá na Rede Globo e não é novato, é um cara já velho de empresa, jornalista velho de empresa,
mas ele, por incrível que pareça, ele foi honesto nesse assunto. Vamos ver aqui o que é que ele comentou a respeito dessa situação de queimadas. Com as queimadas na Amazônia, lá é muito maior. A NASA divulgou dados do satélite Aqua sobre incêndios florestais nas florestas tropicais. E a floresta da bacia do Rio Congo é a que está muito mais do que a Amazônia. Angola lidera com 7.000 focos de incêndio, depois vem o Congo, a República Democrática do Congo, com 3.000 focos de incêndio, e em terceiro, a Amazônia, com 2.000 focos de incêndio. Isso nesse momento. A Bolívia está em quarto. O negócio é o seguinte, não só as florestas tropicais, mas também no Ártico, na Sibéria, estão ardendo nesse momento florestas numa área ainda maior do que essa que está queimando na Amazônia. No Alasca, também no Ártico, incêndios florestais. Na Groenlândia, incêndios florestais, tudo nesse momento. Nos Estados Unidos, além do Alasca, mais 11 estados estão tendo incêndios florestais. As florestas estão queimando no mundo inteiro, mas só a da Amazônia que tem repercussão internacional. Não é incrível realmente um lagrador igual esse Jorge Pontual comentar um negócio desse? Quer dizer, esses caras, eles não poderiam ser honestos o tempo todo? Vou repetir aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Você não precisa gostar do presidente. Você não precisa amar o presidente Bolsonaro. Você não precisa morrer de amores por ele. Mas pelo menos, cara, seja um cara honesto, no mínimo honesto. Isso aqui que esse tal de Jorge Pontual falou, considerando que ele é um tal de lagrador também, ele foi realmente um estranho no ninho, lá no meio ali dos lagradores do caramba. Um estranho no ninho, porque ele, pelo menos, até eu nunca vi antes, mas nesse caso aqui, ele realmente foi honesto. Basta ser isso. Não precisa morrer de amores pelo presidente. Porque esses caras, eles têm pro hábito já, uma coisa deles lá, da alma deles, de jogar toda a culpa no presidente. Quando aconteceu aquela porra de Covid, de gripe de chinês do caralho, o que é que eles fizeram? Chamaram o presidente de genocida. Não, o presidente é genocida, ele não colocou a porra daquela máscara, ele foi ali cumprimentar as pessoas. 500 bilhões de pessoas contraiu a porra desse vírus, morreu por culpa dele. Pegando fogo, a culpa é dele. Se estivesse acontecendo fortes chuvas e fosse alagamento, quem é que ia ser o culpado, segundo esses lagradores? Ia ser o presidente também. Não importa o que aconteça, de bom ou de ruim, em termos assim, para esses lagradores, para esses vagabundos, para esses socialistas do caramba, que, repito, ficam lá no prédio de luxo, na mansão de luxo dele, no condomínio de luxo dele lá, enchendo a cara de cachaça, fumando maconha, cheirando cocaína. Para esses lagradores, o culpado é sempre o presidente. A pior coisa, eu falei de terremoto, de incêndio, mas ainda pior do que essas duas forças são esses jornalistas vagabundos que têm o poder de destruir através das mentiras, das calúnias que eles escrevem, de tudo que eles colocam em jornal, na internet, no YouTube, no Instagram, em todos esses lugares por aí, contra o presidente e contra o governo dele. Esses caras, sim, eles também possuem um gigantesco poder de destruição quando resolvem caluniar o presidente e o governo dele. Está ventando um pouco aqui, mas hoje está bem mais tranquilo do que daquela outra vez. Está bem, então? Esse é o nosso vídeo de hoje. Aqui nós estamos concluindo. Eu te agradeço muito por você ter assistido. Eu peço, por favor, que você possa dar o seu gostei,
se inscreva também, continuem se inscrevendo, se puder, compartilhem também esse material, este vídeo, ok? Ótimo dia, ótimo domingo, ótima semana de trabalho, porque amanhã já é segunda-feira, e até o nosso próximo encontro. Valeu!